Apesar de sermos capazes e engenhosos, enquanto seres humanos, nós podemos cometer erros. Hoje vamos discutir alguns dos nossos pensamentos pré-concebidos, ou armadilhas mentais que podem nos causar problemas. Enquanto humanos, somos relutantes em nos concentrar ou manter o foco com o pensamento lento, pois isso requer altos níveis de atenção por longos períodos. Consequentemente, tendemos a procurar padrões familiares e a aplicar soluções já conhecidas a um problema. Essas ideias pré-concebidas ou armadilhas são frequentemente usadas para reduzir o esforço mental e agilizar nossa tomada de decisão. A primeira armadilha é que não conseguimos enxergar tudo o que está à nossa frente. Estudos confirmam que perdemos muito do que acontece ao nosso redor e que não temos ideia de que estamos perdendo tanto. Em um experimento, voluntários foram convidados a assistir um vídeo em que dois grupos de pessoas, alguns vestidos de branco, outros de preto, estavam jogando bolas de basquete. Os voluntários foram orientados a contar os passes entre os jogadores vestidos de branco, ignorando os passes daqueles vestidos de preto. O que os espectadores não perceberam foi uma pessoa que aparece bem no centro do vídeo, vestida como um gorila. Então, qual a importância disso? Vemos apenas o que estamos procurando ou o que queremos ver, e perdemos a imagem completa. Isso pode afetar nossas decisões? Com certeza, e com sérias consequências. As pessoas geralmente são otimistas, e isso é uma coisa boa, mas muitas vezes isso pode levar a expectativas incorretas relacionadas a situações que podem ser reais ou não. Por exemplo, acreditamos que podemos executar uma tarefa muito mais rapidamente do que seria considerado razoável. Essa crença é uma armadilha que nos pressiona em relação ao tempo. Essa pressão, por sua vez, nos leva a cometer erros. Vamos falar sobre algumas outras armadilhas ou ideias pré-concebidas. Você já configurou soluções com base em situações anteriores para problemas atuais que parecem semelhantes o tempo todo? Em nossas plantas, temos muitos tipos de equipamentos, como bombas ou interruptores elétricos. São todos iguais? Operam da mesma maneira? Não. Usar a semelhança como base para a tomada de decisões pode nos causar problemas. Aqui está mais um. Ideia pré-concebida com base na frequência. Você já esteve envolvido em decisões nas quais ouviu as expressões "na maioria das vezes" ou "nas últimas vezes"? Essa é a tendência a dar um peso relevante à experiência recente ou frequente e esperar que a tendência seja verdadeira. Claramente um viés que pode levar a uma tomada de decisão equivocada. Um exemplo clássico é o cara ou coroa. Se em 5 tentativas consecutivas der coroa, tendemos a achar que a probabilidade de que a próxima tentativa resulte em cara é maior. Mas a verdade é que a probabilidade continua sendo 50 por 50. Se você operou uma válvula sem óculos de proteção várias vezes e nunca um pequeno vazamento aconteceu, não significa que não vai acontecer um dia. Precisamos fazer a lição de casa e aplicar esforços para evitar erros resultantes das armadilhas de frequência e similaridade. As pessoas podem se acostumar a um perigo ou risco? Claro que acontece. Às vezes, aceitamos a condição anormal como um novo normal e ela se torna invisível para a organização. Os psicólogos chamam isso de normalização dos riscos. Por que isso é importante? Essas condições normalizadas não são mais vistas como pequenos sinais de problemas potencialmente maiores. Por quê? Porque agora eles são a norma. Estão latentes e não são detectados na organização. Permanecem aguardando que aconteça uma cadeia de ações e condições que podem resultar em um evento indesejado. Reconhecer e agir quando surgem os pequenos sinais é fundamental para combater a normalização dos riscos. Isso inclui realizar uma análise crítica das coisas que atualmente consideramos normais. Nós também temos vários pensamentos e ideias pré-concebidas que afetam nosso comportamento. Essa armadilha tem um nome: é o preconceito da confirmação.
Nosso cérebro de pensamento rápido toma uma decisão e só depois busca fatos para justificá-la, geralmente deixando de lado os fatos que não se encaixam na decisão. Por exemplo, se acreditamos que o processo está estável, ignoramos um pequeno desvio nos medidores, presumindo que o problema é do medidor e não do processo. Em situações críticas, todos nós devemos nos permitir a pensar com calma, com nosso cérebro de pensamento lento, considerando primeiro os fatos antes de chegar a conclusões e tomar decisões. Estar em estado de atenção permanente significa nunca aceitar que está tudo ok só porque tudo tem estado ok até agora. Queremos desenvolver uma cultura na qual as pessoas não tenham receio de reportar e agir diante de um pequeno sinal, ainda que estejam diante de um alarme falso. Uma cultura em que as pessoas se sentem seguras em investir tempo para acertar, sem concepções prévias e com uma compreensão completa do cenário antes de tomar decisões críticas. Ao tomar decisões, procure identificar as ideias pré-concebidas e armadilhas mentais, considerando o que acabamos de discutir. Elas existem, são frequentes. Desafie a si mesmo e aos outros quando identificar essas armadilhas. A solução para uma melhor tomada de decisão depende de você.